Boa noite. Boa noite a todos. Às 19 horas, conforme previsto no edital de convocação 01 de 2025, inicia-se a primeira chamada para verificação do quórum para a abertura da primeira reunião ordinária do Conselho Municipal da cidade de Penha. Com cidade. Solicito que a Secretaria realize a chamada nominal dos conselheiros titulares. Boa noite, pessoal. Vamos chamar nominalmente, então, Patrick. Presente. Luiz Carlos Matsuda. Presente. Leandro, esse que vos fala, né? Felipe Franco. Presente. Rafael Reis. Aqui. Fernanda Luciane. O suplente está, seu Mário Dionísio. João Plácido Vieira Júnior. Suplente Laércio. Adriano Cunha. Presente. Estefânia Adaime Veitz. Suplente está presente. Cleidson. Seu Ângelo Piazeira. Presente. Seu Hugo Lotte. Suplente Daniel Ribeiro. Gilberto. Suplente Jefferson Luiz Dick. Fabiano José da Silva. Suplente Márcio Pico. Presente. Giovanni Rocha. Suplente. Presente. Giovanni Rocha. Giovanni. Gabriel Volpe. Presente. Doutora Jamile. Suplente doutora Cristina. Uhum. Doutora Jamile está Doutora Jamile, presente. presente. Pets. Suplente Sandra Vanzuita. Não. Edilene Melo. Presente. Ok, senhor presidente. Bom, havendo quórum regimental, declaro oficialmente aberta a primeira reunião ordinária do Concidade. Passando a ordem do dia, peço ao secretário interino que proceda com a leitura do edital de convocação da presente reunião. Edital número 01/2025 da Secretaria do Conselho Municipal da cidade. Edital de convocação da primeira reunião ordinária. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Penha, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso 1º do artigo 7º do Regimento Interno, aprovado através do Decreto Municipal 194/2008, convoca os integrantes do Conselho Municipal da cidade, mandato 2025-2028, e convida seus respectivos suplentes para a reunião ordinária a realizar-se no dia 6 de maio de 2025, com a primeira chamada prevista para as 19 horas, no plenário expedicionário do Tenente Milton Fonseca, na sede da Câmara de Vereadores de Penha, situada na Avenida Antônio Joaquim Tavares, na Avenida Eugênio Krause, número 94, Centro Penha, Santa Catarina, para tratar da seguinte ordem do dia. 1. Leitura do edital de convocação. 2. Aprovação da ata da reunião de posse dos conselheiros realizada em 15 de abril de 2025.
3. Eleição do vice-presidente nos termos do parágrafo 1º do artigo 8º do Regimento Interno do Conselho de Penha, instituído através do Decreto Municipal número 194 de 2008. Eleição dos secretários nos termos do parágrafo 1º do artigo 20 do Regimento Interno do Conselho. 5. Elaboração do calendário anual de reuniões ordinárias de acordo com o previsto no parágrafo 5º do artigo 14 do Regimento Interno do Conselho de Penha. 6. Criação de uma comissão técnica de caráter temporário para a elaboração de uma proposta de emenda ao Regimento Interno do Conselho de Penha, visando a atualização do mesmo às demandas atuais, nos termos do parágrafo único do artigo 6º da Lei Ordinária 2201/2008 e suas alterações. 7. Discussão preliminar sobre a realização da primeira audiência pública do Conselho de Penha. E 8. Assuntos gerais. Pela ordem, presidente, creio que o suplente do Núcleo de Turismo chegou. Por favor, fazer assento. Daniel, por favor. Bom, coloquem em apreciação a ata da reunião. Coloquem em apreciação a ata da reunião de posse realizada em dia 15 de abril de 2025, previamente encaminhada aos conselheiros. Algum conselheiro deseja fazer uso da palavra para propor correções ou ajustes? Não havendo sugestões de alteração, coloco a ata em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Não havendo manifestações contrárias, declaro aprovada a ata. Dando continuidade à pauta, passamos à eleição do vice-presidente do Concidade, conforme estabelece o artigo 8º e seus parágrafos do Regimento Interno. Nos termos do parágrafo 1º, o vice-presidente deve ser eleito dentre os conselheiros titulares, com mandato de 4 anos, sendo permitida a única recondução. Conforme o parágrafo 2º, a eleição deve ocorrer na primeira reunião subsequente à posse dos conselheiros titulares, desde que haja quórum mínimo de metade mais um dos conselheiros com direito a voto. A votação será direta e aberta, com manifestação nominal dos votos por cada conselheiro. Pergunto se há indicações ou candidatos para o cargo de vice-presidente. Algum conselheiro? Bom, como não há... Tem que ser eleito. Bom, como não há conselheiros, vou ter que indicar alguém do Poder Executivo, né? Dessa forma, indico como, para exercer a função de vice-presidente, o conselheiro Adriano Cunha, do Poder Executivo. Havendo somente a candidatura do conselheiro Adriano Cunha, coloco o nome do conselheiro em votação. Os que concordam com a candidatura permaneçam como estão. Os que discordam, por gentileza, se manifestem. Proclamo como eleito vice-presidente do Concidade o conselheiro Adriano Cunha, por aclamação. Dando continuidade à pauta, passamos à eleição dos secretários do Conselho, conforme estabelece o artigo 20, parágrafo 1º do Regimento, que prevê a composição da mesa diretora, por um presidente e 3 secretários escolhidos dentre os conselheiros. Na última reunião, como foi de conhecimento de todos, conforme consulta aos conselheiros, ficou acordado que o conselheiro Leandro de Lima Borba exerceria de forma interina a função de secretário, com o objetivo de viabilizar o início dos trabalhos do Conselho. Como não houve objeções, nessa reunião formalizo a posse do conselheiro Leandro de Lima Borba como primeiro secretário, nos termos do artigo 20 do Regimento Interno. Contudo, o mesmo artigo prevê a designação de mais 2 secretários adicionais, a serem escolhidos dentre os conselheiros presentes. Sendo assim, solicito que os membros interessados em compor a secretaria se manifestem nesse momento. Caso não haja manifestações voluntárias, assim como fiz como vice-presidente, informo que para cumprimento do regimento, serão designados 2 representantes do Poder Executivo para assumirem a função de segundo e terceiro secretário. Pergunto se há indicações ou candidaturas espontâneas para o cargo de segundo e terceiro secretário.
Não havendo manifestação de conselheiros interessados em compor a secretaria, indico para fins de cumprimento do disposto do artigo 20 do Regimento Interno, o conselheiro Felipe Franco, para exercer a função de segundo secretário, e o conselheiro Luiz Carlos Matsuda, para exercer a função de terceiro secretário. Coloco as indicações em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam, por gentileza, se manifestem. Eu ressalto aos senhores que na proposta de emenda ao regimento será dada prioridade à revisão do artigo 20. É um dos temas da ordem do dia. Tendo em vista que o entendimento dessa presidência é que a exigência de 3 secretários é excessiva e desnecessária, né? Cabendo só um secretário para fazer as diligências do Conselho. Proclamo e dou posse para a secretaria os seguintes conselheiros. Primeiro secretário, Leandro de Lima Borba. Segundo secretário, Felipe Franco. E terceiro secretário, Luiz Carlos Matsuda. Dando continuidade à pauta, passamos à elaboração do calendário anual de reuniões ordinárias do Conselho. Presidente, Conforme... mais uma questão de ordem, por favor. Sim. O titular do Núcleo de Turismo está presente? Por favor, anota a presença do Gulotti, né? Presidente, da mesma forma, registrar a presença do João Plácido, representante do Executivo. Perfeito, anotado. Dando continuidade à pauta, passamos à elaboração do calendário anual de reuniões ordinárias do Conselho, conforme estabelece o artigo 14 do Regimento Interno, que dispõe: o plenário do Conselho renunciar ordinariamente a cada 60 dias ou extraordinariamente por convocação de seu presidente ou em decorrência de requerimento de 1/3 dos seus conselheiros. O parágrafo 1º do mesmo artigo complementa: as convocações para reuniões do Conselho serão feitas com no mínimo 7 dias de antecedência. Considerando essas diretrizes regimentais, foi apresentada a seguinte proposta. Deixo também consignada a proposta do conselheiro Giba, que não pôde fazer presente. As reuniões ordinárias do Conselho que sejam realizadas bimestralmente, na primeira terça-feira útil dos meses, correspondente sempre às 19 horas, aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Sendo assim, a primeira reunião ordinária é hoje, 6 de maio, a segunda será dia 1º de julho, a terceira dia 2 de setembro e a quarta reunião ordinária dia 4 de novembro. Desse modo, coloco a proposta apresentada para apreciação dos conselheiros e sugestões. Ficaram 4 reuniões ordinárias, porque o nosso regimento... e ele prevê, inclusive, as reuniões a cada 60 dias. Pode ser também objeto de futura emenda, né? Eu iria até propor, até para que os conselheiros tomem conhecimento, é um dos pontos da ordem do dia, mas que a gente faça essa diminuição de 60 para 30, fazendo uma reunião a cada mês. Acho que seria pertinente até para discussão, enfim. Não se alongaria muito, né? Uma pergunta, mas é o mínimo que tem que fazer, que está no regimento, ou é uma previsão de que pode ser? Porque a gente já votou matérias muito antes de 30 dias, assim, de reuniões ordinárias. Então, o regimento, ele fala no artigo 20 que deve ser a cada 60 dias. Desculpa. Ordinárias. Extraordinárias a gente faz a qualquer momento, respeitando o prazo de pode ser votado de convocação. Na extraordinária. Sim, claro, obviamente. O que eu falo, Gabriel, conselheiro, é para a gente encurtar esse tempo, de 60 para 30. As reuniões ordinárias a cada 30 dias, sempre na primeira terça-feira de cada mês, enfim. Mas as extraordinárias é a qualquer momento. Porque só aqui tem 8 protocolos, né? Tu pensa? Desse modo, coloco a proposta apresentada para apreciação e sugestão. Senhor presidente, é o que nós podemos fazer, né? Respeitando o regimento, essas 4 reuniões nesse ano de 2025. Porém, né, eu acho que mais importante aqui vai ser a gente fazer essa emenda, essa reforma no nosso regimento, porque essa criança nasceu lá em 2008, né? Ela já está com 18 anos, né? E a cidade cresceu bastante, a demanda aumentou bastante. Então, eu acho válido essa proposta de reduzir para 30 dias. Porém, nada impede da gente fazer várias extraordinárias para
né, suprir essa necessidade dessa demanda que está aparecendo. Lá na Secretaria tem aparecido bastante demandas, principalmente de audiências públicas, e é um direito, né? E o direito a gente tem que manter. Então, tem o meu apoio nessa proposta apresentada. Bom, não havendo objeções ou sugestões adicionais, passo à votação. Os que aprovam a proposta permaneçam como estão. Os que forem contrários, por gentileza, se manifestem. A proposta foi aprovada por unanimidade. Fica, portanto, definido o calendário das reuniões ordinárias para o ano 2025. Solicito a Secretaria que providencie a formalização e a publicação do calendário anual das reuniões no site oficial do município e nas mídias sociais institucionais, garantindo sua ampla divulgação e transparência. Bom, um tema que eu tratei também. Na sequência, propõe-se a criação de uma comissão técnica temporária com a finalidade de elaborar uma proposta de emenda ao regimento do Conselho. O objetivo é revisar e atualizar o documento, assegurando sua adequação às atuais demandas e ao funcionamento do Concidade, como citou o conselheiro Leandro. Em conformidade com o artigo 33 do regimento, que prevê a possibilidade da modificação mediante apresentação de proposta de emenda subscrita por no mínimo 2/3 dos conselheiros, recomendo que a comissão seja composta por no mínimo 10 membros, seria 2/3. Dessa forma, eu consulto nesse momento, né, quem deseja integrar a comissão para formar os 10 conselheiros para eventual proposta de alteração do regimento, que é bem pertinente, né? Conto com a participação de todos. Uma pergunta, nesse caso, tipo, já vai ter uma revisão, no caso, não sei se tu vai fazer uma revisão, já fazer uma proposta, fazer uma reunião e validar isso numa reunião, porque a gente não pode esperar muito tempo para isso, né? A previsão é a gente nos reunir, né, juntar os 10 conselheiros, fazer essa reunião, elaborar o que é pertinente para ser alterado, revisado, enfim. E na próxima reunião ordinária, na segunda, no caso, já votar essa alteração do regimento. É que nem o do Contur foi feito assim, abriu lá, aqui na sala, aqui mesmo, né? Ou é claro, né? Agendar uma extraordinária para votação, é claro. Não, mas ali, por exemplo, a gente fez, reuniu, leu tudo assim em um dia, todo mundo ali em uma horinha. Sim. Depende da aprovação do conselho. Já foi debatendo ali, eu digo, por conta do grupo, né? E daí dali já decidiu e já aprovou, entendeu? Pra próxima, porque... Sim. Era melhor. Alguém? Precisa de 10 conselheiros. 2/3. Eu me disponho. Conselheiro Leandro. Eu também vou. Aqui também, MAP. Gabriel Volpe. Giovanni Rocha. Luiz Carlos Matsuda. Giovanni Rocha. Golotti. Da mesma forma, presidente, coloco meu nome à disposição. Eu também, presidente, coloco meu nome à disposição. Felipe Franco. Adriano. Figueira. Cabo Figueira, do Corpo de Bombeiros. Mais 2. João Plácido. Mais um? Ângelo. Ângelo Piazeira. Nem precisou. Então, eu falei, coloco meu nome à disposição. Não, sim, é no mínimo 10. Eu posso ser onde? Doutora Jamile? Tá, temos 11 então. Nós vamos abrir mão. Solicitamos à Secretaria que viabilize a formalização da criação da Comissão Técnica Temporária, bem como a publicação do respectivo ato no site oficial do município, garantida a devida transparência e publicidade. A comissão, então, como eu falei, ela deverá se reunir e conduzir os trabalhos de elaboração de proposta de emenda do regimento, observando os critérios estabelecidos no artigo 33 do próprio regimento, e a proposta deve ser apresentada, mais tarde, na segunda reunião ordinária do Conselho, ocasião que será submetida à discussão e votação, exigindo-se para sua aprovação a maioria absoluta dos conselheiros titulares. Dando sequência à nossa pauta, abrimos agora um espaço para uma discussão preliminar sobre a realização da primeira audiência pública do Concidade. Solicitou ao secretário que apresente os protocolos recebidos até o momento, incluindo o nome dos requerentes, data de recebimento e a ordem cronológica de entrada dos pedidos. Após essa apresentação, gostaria de abrir uma discussão coletiva sobre as datas passíveis para a realização das audiências públicas, lembrando que devemos observar os prazos estabelecidos no plano diretor, os quais precisam ser cumpridos de forma rigorosa.
Senhores, aqui eu peguei essas informações lá do nosso protocolo oficial, né? E, senhor presidente, eu peço licença até para informá-lo que eu fiz a classificação da ordem cronológica aqui de acordo com a aprovação do parecer do engenheiro Everaldo. Porque existem protocolos que entraram antes, porém foi devolvido esse estudo para a empresa refazer e corrigir. Então, naquela coluna do protocolo aqui tem a data da assinatura do parecer, que foi a que foi considerada como data cronológica de entrada. Então, no dia 14 de 10 de 2024, o engenheiro Everaldo ele despachou o protocolo 9.235 de 2024 do empreendimento 1SPE Limitada. Notem que a data do protocolo foi 12 de 9 de 2024. A data que nós estamos apresentando aqui é hoje, né? Em segundo, ali, data do parecer 11 de 11. Protocolo 4.673 de 2024, apresentado pelo Anderson Francisco Costa Teixeira. A data do protocolo foi 22 de 4 de 2024. 9 de 12 de 2024, o engenheiro Everaldo despachou o protocolo 10.835 de 2024 da empresa Geoffice, Construção Civil Limitada. A data do protocolo foi 30 de 11 de 2024. No dia 24 de 12, protocolo 11.021 de 2024 da Casa Prime Dreams, Sociedade de Propósito Específico Limitada. No dia 6 de 1, despachado o protocolo 7.684 HR Aluguel de Imóveis Próprios Limitada. Dia 10 de 2 de 2025, protocolo 9.541 de 2024 da empresa G10 Empreendimentos Limitada. No dia 22 de 4 de 2025, despachado o protocolo 1340/2025 da Mapesul Empreendimentos Imobiliários Limitada. E por último, dia 23 de 4 de 2025, foi despachado o protocolo 2509 de 2025 da empresa Parkside SPL Limitada. Esses foram os protocolos que eu consegui verificar lá no nosso sistema OnDoc. Passei bastante trabalho nesses dias para tentar encontrar esses protocolos, porque o nosso conselho ele tinha 3 abas. Ele tinha o Concidade / Gabinete, ele tinha o Concidade / Conselheiros, ele tinha o Concidade / Secretaria. Então havia protocolos encaminhados por Concidade Gabinete, protocolos por Concidade Secretarias, protocolo por Concidade Conselheiros, e dentro dessas mesmas abas repetiam-se. Então foi obrigado a fazer uma leitura de um a um para encontrar esses 8. Pode ser que apareça mais. Se aparecer mais, senhor presidente, eu peço até desculpa para os nossos investidores, mas nós vamos ter que seguir essa ordem de agora em diante. E eu quero deixar isso aqui lá no site, não sei se os senhores repararam, eu mudei um pouco a dinâmica do site, colocando por assunto, porque eu acho que a publicidade é a nossa ferramenta que nós temos que primar por ela, né? Porque é a ferramenta que vai dar respeito para esse conselho, é a gente ser transparente. Até pegando esse gancho, conselheiro, peço até que, em cumprimento do artigo 257 do nosso plano diretor, seja disponibilizada para consulta os relatórios de impacto de vizinhança. Tem um prazo de 30 dias de publicação, habilitando até o agendamento das audiências públicas, na qual até apresenta sugestão aos conselheiros, a fim de otimizar o processo. Poderíamos até realizar 2 num dia, 2 audiências públicas num dia, ou, enfim, intercalar numa semana, para dar maior efetividade e análise aos protocolos. Deixo a palavra aberta se alguém quiser dar alguma sugestão, enfim. Puxado, só que a gente tem 9, 9 protocolos, inclusive a maioria deles de 2024. Então, a gente está em maio, precisamos dar efetividade e celeridade dos trabalhos, é claro, sempre respeitando os prazos, só que o tempo não está a nosso favor, felizmente. Claro, a gente pode conciliar, é claro, podemos conciliar.
Todos eles é para apresentação de RIV ou algum que é alteração de lei? Porque tem um que é em nome de Anderson Francisco da Costa. Esse daqui provavelmente não é empreendimento, né? Ué. É. Às vezes é pedido de alteração de lei para alguma coisa de algum empreendimento. O interessante é saber o foco de cada um para ver se dá para Isso. conciliar. Ou se é na mesma região, entendeu? Eu solicito até que seja disponibilizado até no grupo, né? Depois pra gente tomar conhecimento. E no próprio portal do município. Eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou disponibilizar todos os 8 no nosso grupo Isso. do WhatsApp, antes da publicação. Porque, de qualquer forma, eu quero ver se eu publico isso até amanhã, é quarta já, né? Até quinta-feira no máximo. Mas eu coloco os 8 dentro do grupo nosso ali, para nós analisar a cidade e fazer 2, porque eu também concordo com o seu Piazeira e com o Márcio Pico, que às vezes pega duas causas polêmicas aí e não vai adiantar, né? Vai atrapalhar, né? Mas eu me comprometo a colocar isso no nosso WhatsApp. É uma sugestão, é claro, né? Por exemplo, se for assim, ó, algo polêmico, a gente prioriza fazer um de cada vez, né? Tipo, por exemplo, assim, ó, se é loteamento dá pra botar com loteamento, entendeu? Justo. Apresenta no mesmo dia. Justamente. Isso aí. Justamente. Secretário, por favor, a publicação que você se refere, qual seria? A disponibilização no site? Ou... Eu pretendo, seu Piazeira, eu pretendo publicar uma nota de publicidade no Diário Oficial. vai pro Dom, então. Vai pro Dom. Daqui, okay. Não dá lógico que não dá de eu subir todo o arquivo no Dom, mas eu quero fazer um termo de publicidade e depois colocar no site do município e colocar no nosso WhatsApp. Porque, até aproveitando, né? Porque eu tive dando uma lida de mais de uns 30 documentos do Ministério Público, e um dos questionamentos da promotoria é que se consulta no site de que o arquivo está lá, só que não tem a comprovação de quando foi colocado esse arquivo no site. Então, para evitar isso, eu quero fazer igual eu fiz com o edital de convocação. Eu gravei em PDF, publiquei no Dom, publiquei no site e embaixo eu botei o extrato de publicação. Então, esse EIV vai ser publicado uma nota como ele vai estar sendo disponibilizado no site, só que vai ser informado pelo Dom. Então, não vai ter como ninguém falar que não houve publicidade. Não, isso aí a gente vai superar. A questão da dúvida, nós não podemos deixar, entendeu? Mais algum questionamento sobre esse ponto? O bom era já deixar pelo menos umas 2 audiências marcadas, né? Tipo, eu vou dar uma sugestão, né? Como é 60 dias a nossa próxima reunião? Daqui a 60 dias. Dava pra matar, tipo, um por semana, uma coisa assim, sei lá. Porque daí como as reuniões são de terça, faz de quinta. Gabriel, necessita de 30 dias de prazo então, após a partir dos 30, né? Após os 30 dias de publicação. Porque tem que ter a consulta pública, né? No site do município. E salvo o melhor juízo, 10 dias, né, de antecedência, audiência pública. Além dos 30, é claro, né? E daí hoje é 6. Se coincidir, é claro, com a segunda ordinária, a gente vai na segunda, senão marca-se uma extraordinária. Hoje é 6 de junho. Já deixa marcada a próxima pra junho, então a audiência já joga esse primeiro que tá mais atrasado aqui, né? Junho? Que tu pensa, o cara tá desde o mês 9 esperando. Exatamente. 4. Anderson Francisco tem que ver o que é esse Anderson, dependendo, jogava junto, né? Deve ser alteração de lei isso aí. Mas assim, ó, a audiência pública não precisa coincidir com a sessão ordinária. Não, sim, extraordinária. Mas para poder votar até na... nem como extraordinária. A audiência pública é uma sessão, é uma reunião à parte. Então, se nós publicar isso até sexta, nós vamos contar 30 dias de publicidade e podemos marcar a audiência pública em qualquer data dessa. Uma coisa é a ordinária, outra coisa é a extraordinária, outra coisa é a sessão de audiência pública. A audiência pública também é uma sessão, independente de ser ordinária ou de ser extraordinária. Mas para marcar tem que ser na extraordinária ou na ordinária para marcar, né? Não, para votar. Para votar tem que ser numa ordinária ou numa extraordinária. Agora, a sessão de audiência pública pode ser... Pode marcar a próxima audiência? Pode marcar a próxima audiência.
Tu não precisa vincular nem na extraordinária, nem na ordinária. A votação, sim. A votação Mas tem daí- que ser feita numa ordinária ou numa extraordinária. Tem mínimo de dias de 10 dias, 10 dias. 10 dias de divulgação, só que o EIV tem que estar 30 dias publicado. Dá 40 dias. Daí. Dá 40 dias. Só que depois desses 40 dias, se nós publicar esses 8 aqui, ó, depois de 40 dias nós podemos fazer várias. É isso que eu tô falando, porque daí as se- apresentações dos EIVs se dão em audiências públicas. Porque já deixa respeitado o prazo de 30 né? dias. Porque de se eu Ó, deixaria- conselheiro. deixa marcado primeira e daí ali nessa audiência já marca as próximas tudo, que daí já dá só 10 dias É depois. que ela precede das publicações, Isso. né? Inclusive, o 57 ele fala desse prazo dos 30 dias. E a sessão da análise, o 59 do plano diretor, ele fala o seguinte no parágrafo único: a audiência pública deverá ser marcada e amplamente divulgada com antecedência mínima de 10 dias, né? Que foi o que o conselheiro Piazeira comentou. Então a gente tem 40 dias, né? 30 de publicação, né? Para consulta pública e depois 10 dias para a realização da audiência pública. Infelizmente. Invalidar e tornar nulo todo o ato, né? Isso que Não, a gente mas quer. a próxima audiência pública, se já divulgar a data, tu já vai dar o prazo dos 10 dias correndo junto com esse Não, dos 30, logicamente, né? claro, Daí claro. nessa próxima a gente já marca com 10 dias as subsequentes, daí, Sim. pra não demorar, né? Que senão... Leandro, eu entendi a publicação no Diário Oficial, essa coisa toda. Em que momento os conselheiros recebem material suficiente para poder avaliar um projeto, determinada pauta, para que a gente possa avaliar isso junto com os representados da gente? Quando se trata de falaram da ampla divulgação, eu acho que nesse momento a gente deveria exercer esse trabalho, a não ser que o regimento não permita isso. Por exemplo, os nossos suplentes, em que momento eles já podem participar desse processo de avaliação, de opinião, e vamos que na sequência o titular não pode comparecer, o suplente já estaria a par do assunto. Conselheiro, eu não digo nem limitado aos conselheiros, né? Digo a toda a população, né? Porque o plano diretor é bem claro, né? Tem que estar ali publicado para consulta pública, né? Uma audiência pública. A população ela vai participar, ela vai ter que ter um entendimento do que ela vai estar participando para fins de questionamento, enfim. Isso tudo a gente tem, né, no site do município, lá na aba do conselho. Essa forma de publicizar os atos e deixar ali para conhecimento notório e público de toda a sociedade civil organizada. Mas é claro, a gente tem ali o Instagram do Conselho que faz as publicações, tem as mídias sociais da Prefeitura que também faz essa publicação, né? E em relação aos conselheiros, a gente pode encaminhar diretamente no grupo de WhatsApp que vocês têm acesso, ou quem sabe criar um e-mail, enfim, algo que possa otimizar esse tempo, que vocês consigam ter acesso a toda a documentação, né, de maneira rápida e fácil consulta para debate na audiência, né? Ou um Drive, é claro, Google Drive, enfim, Isso no site da prefeitura já tem acesso, mas para facilitar, encaminha-se no grupo, enfim, um link, Eu acho que a gente tem que priorizar, é claro, a gente tem que priorizar para a população tomar conhecimento. Os conselheiros, é claro, já sabem o caminho, né? A população que a gente tem que nortear, né? A transparência, que foi o que o conselheiro Leandro falou. Um dos temas abordados pelo promotor, pelo Ministério Público, foi realmente a falta de transparência, né? Então a gente se comprometeu, enquanto presidente e secretário, a dar essa devida publicação, a dar essa devida transparência para realmente caminhar junto com a transparência. Enfim, mais alguma sugestão? Só complementando ali pro seu Hugo ali. A partir do momento que eu fizer a publicação no Diário Oficial, eu acho que a minha responsabilidade é informar todos os conselheiros de que eu estou disponibilizando tal arquivo em tal site. Porque não adianta eu botar lá no Diário Oficial e vocês ficar sabendo depois de dias. Então, assim, eu vou trabalhar bastante nesse grupo nosso aqui, do WhatsApp. A questão do link ali é uma boa sugestão. Mas, tipo assim, gente, eu não vou conseguir publicar sem informá-los. Tudo que eu publicar, eu vou estar dizendo, pessoal, hoje eu publiquei tal arquivo. Então, vai estar no WhatsApp ali. Porque foi onde eu me preocupei em saber quem é que está ali, quem são, até porque
é nós, né? Nós somos o conselho. Então a responsabilidade não é do presidente, do secretário, né? É todos, né? Se não funcionar, é o conselho que não está funcionando, infelizmente, né? Então vamos tentar se ajudar e vamos botar a funcionar. Mas em que formato a gente recebe essas informações? O mesmo formato que é entregue lá para a secretaria, PDF. PDF, PDF. mas com os dados suficientes para a gente poder fazer uma boa análise. Assim, seu Hugo, o EIV, ele só é disponibilizado para o Conselho depois da aprovação do engenheiro Everaldo. Então, ele faz toda a análise técnica. Então, se ele passa para nós o despacho de um EIV liberado, eu, como conselheiro, mas sem conhecimento técnico, eu acredito de que está dentro dos parâmetros exigidos pela Lei 02/2007. E mencionando aquilo que eventualmente tem que mudar. Justamente. A lei é uma coisa, Justamente. está se solicitando uma alteração, para Justamente. evitar que nós tenhamos que ir lá no plano diretor, buscar essas informações, que é um pouco complicado. Sim, nessa parte técnica eu não vou entrar, porque eu confio no nosso engenheiro Everaldo, né, que manda para nós esse EIV aprovado. É claro que nós vamos discutir depois aqui, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu ponto de vista, alguns têm o conhecimento técnico mais na área de engenharia, na área de arquitetura, a minha área é mais contábil, a Patrick é mais jurídica, mas aqui nós temos um conselho que tem de todos. Só me permite aqui uma parte, só para não dar uma confusão. Eu entendi a sua pergunta, mas são coisas diferentes que tu está perguntando. Porque quando a gente vai analisar o RIV, a gente vai analisar o impacto de vizinhança, não a alteração de lei, né? Então isso deixa claro, a gente não precisa olhar se está dentro do plano diretor, porque se já está apresentando, o planejamento já disse que está dentro da lei. Então a gente não vai analisar se tem quarto, se tem porte, se tem... Não, isso daí não vai. A gente vai analisar o impacto daquele empreendimento, né? Quando é alteração de lei, aí vem uma apresentação, vem um aparecer do planejamento com a proposta de alteração, que daí são coisas diferentes, né? Okay. Até porque a questão de alteração de lei aí não entra na audiência pública, né? Aí é uma conferência, né? É um outro assunto, né? Esse assunto que nós estamos falando aqui é só a questão de audiência pública desses empreendedores que têm esses protocolos aprovados que serão submetidos ao Conselho nesse momento, né? Mais alguma? Não? Ô, presidente, perdão, só pela ordem, até para deixar claro para o Leandro que o setor de comunicação da prefeitura agora conta com uma estagiária da área de informática que está repaginando todas as questões de publicações legais e editais. Está fazendo uma organização bem interessante. Estava até consultando agora por secretaria, dividido por anos, pasta, está tudo bem organizadinho agora. E eu estava aqui observando que o Concidade, a última publicação é datada aqui de... E aí, cabe uma falha nossa, a segunda reunião extraordinária do ano de 2022. Então é um lapso temporal muito longo, né? Diante de tantas mudanças que passaram. Eu coloco, Gabriela, o nome dela, coloco ela à disposição do Concidade para a gente fazer essas publicações, organizar tudo certinho ali, as abas, para ter os RIVs, enfim, todos os documentos necessários para o aumento da transparência ao longo do trabalho do Conselho. Só um minutinho, Conselho, nós vamos dar uma olhadinha aqui. Até pegando... Você também, se eu coletei o caminho errado. Pegando o gancho do conselheiro Felipe, não sei se foi na aba correta ali, porque... No site do município tem a aba Conselhos Municipais, aí ele elenca todos os conselhos, né? No município. E lá tem o Concidade. Aí ele elenca os documentos de 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, né? Que é da nossa composição. Já é um erro de linkagem, né? Sim. Aí ali consta a convocação desta reunião, né? Ordinária, da reunião de posse, a ata de reunião ordinária, a ata de reunião de posse, eventuais atas de reunião extraordinária que vão ser publicadas ali, publicações do WAVE, né, como o conselheiro falou, as pré-conferências, conferências públicas e as legislações pertinentes. E aí, no final, a aba de audiência pública. Então, assim, ali vai ser alimentado pela secretaria, claro, né? Mas nada impede, em conjunto com ela, para que a gente amode, né, essa aba para que ele fique mais transparente, enfim, atenda os requisitos. Complementando a dúvida ainda sobre o suplente, seria interessante a gente provocar um pouco a vinda deles também como público para assistir às reuniões?
Ou isso estaria somente nas audiências públicas ou na substituição do titular? Salvo o melhor juízo, até aqui na aba conselho a gente consegue ter conhecimento. Eles são convidados, né? Sim. Além dos titulares, os conselheiros também são convidados a se fazer presente, né? E... Desculpa, qual que foi a outra? Não, se ele pode participar das reuniões como Ah, público. claro, sim, naturalmente. Né? Pode participar como Isso, público. automaticamente Inclusive, eles se fazem presente no grupo, né? Então, Sim, eles sim. tomam conhecimento das reuniões, dos agendamentos. Uhum. A votação é um só, é só a participação, né? É claro, eles podem participar como qualquer outra pessoa. Apenas para estar a par de todos os assuntos que estão sendo tratados. Sim, claro. Até eu peço, né? Cada titular, né? Que convide, né, o seu suplente também a participar, para tomar conhecimento, eu acho pertinente. Mais alguma? Passando para o 8º ponto. Abro agora a discussão dos assuntos gerais. Se algum conselheiro quiser fazer uso da palavra. Eu quero aqui também falar, né, um pouco sobre o Fundurb. O conselheiro Gabriel Volpe falou na reunião de posse, né? Que na próxima reunião a gente traga algumas informações do que tem de saldo, enfim, como é que tá. Eu verifiquei a legislação e eu acho que é algo que os conselheiros antigos aqui vão concordar em relação ao cálculo, né, do Fundurb, que está equivocado, né, passou essa atribuição para o conselho. Eu acho que a gente também poderia sentar, aproveitar que vamos tratar sobre essa alteração do regimento do conselho. É claro que trata-se de uma lei, né, mas conversar apartado sobre a modificação dessa legislação, né, que se passe para a Secretaria de Planejamento, quem sabe, que é a equipe técnica que tem essa capacidade, tem esse know-how para fazer o cálculo dessa taxa, e depois só passa para o conselho dar a chancela. Né? Chancelar realmente, não, está de acordo com a legislação, cumprir os requisitos, ok. Porque atrair para o conselho essa obrigação, eu acho um pouco perigosa, né, porque... Eu não sei se os conselheiros concordam com a minha fala, mas eu acho que é motivo de a gente debater posteriormente. Presidente, além disso também, você não lembra o nome específico, mas o comitê gestor do Fundurb são conselheiros do Concidade. Sim. Vocês são 5 ou 6, eu não me recordo mais disso. 5. Digo especificamente o cálculo, né? Que o Concidade tem que fazer esse cálculo, né? Então mas fica... também cabe... Como é algo muito técnico... Também cabe a essa nova formação agora eleger esse comitê gestor do Fundurb. Tá? Mas eu acho que é bem prudente colocar nesse pacote de revisão do RI a revisão também dessa questão do Fundurb. Isso vem dando pano para manga há alguns anos, tá? Alguns anos. Sim, também. A questão desses percentuais aí, existe discussão, inclusive, de inconstitucionalidade ou de dubiedade desse imposto. Eu creio que isso deve sim ser trazido à pauta para uma discussão séria, até para a gente... para que os empreendedores tenham segurança jurídica. Eu acho que esse é o foco principal disso. Obrigado. Perfeito. Ô Patrick, eu não sei se vocês lembram, mas eu não lembro de outra gestão, o grupo, os 5 representantes do Fundurb fazer cálculo disso aí. Eu não lembro. Sempre veio da administração, acho, né? Então, sempre veio... Na legislação fala que é a Concidade, né, que faz o cálculo. Mas, no entanto, os conselheiros, pelo que eu tomei conhecimento, por isso que eu perguntei aos conselheiros mais antigos, né? Lei 87/2014. Pelo que eu tomei conhecimento, eles delegavam à Secretaria de Planejamento essa atribuição. Porque falavam que não tem um conhecimento técnico para fazer esse cálculo. Em que pese a legislação... Então, ou seja, é uma dubiedade realmente. É o que o conselheiro Piazeira falou. Está na legislação, só que não está fazendo. Peraí, então vamos adequar a legislação? Se já realmente quem está fazendo o planejamento, por que já não se adequa a legislação? E só passa a chancela do conselho. Aí o conselho vai verificar se está atendendo os requisitos da legalidade. Mas daí eu acho que é pertinente realmente, né? Mas daí atende os anseios do conselho. Os representantes responsáveis do conselho do Fundurb, né? Claro. Sim. Esse a gente não elegeu ainda, né? Os 5 representantes do Fundurb, né? Ainda não. Até, como eu falei, é um motivo de... Para a próxima reunião a gente tratar sobre o assunto. É pertinente essa proposta. Inclusive, quem fez o lançamento dos Fundurb no ano passado foi eu. Fiz
fiz 17 ou 18 lançamentos e nós estamos hoje com 14 recursos. As empresas entraram com recursos e está sendo analisado. Está tudo parado. E a questão é a seguinte, a Lei 87/2014, ela fala o seguinte, que os conselheiros, com base no RIV, vão fazer o levantamento da pontuação para chegar no valor desse Fundurb. Só que a gente não tem capacidade técnica para isso. Então, a gente vai ter que rever essa questão. Inclusive, não é audiência pública, é uma... Não vai mexer na 02, né? Ô, Leandro, mas, por exemplo, da outorga fica o valor de pagamento atrelado ao alvará, daí no caso. Nessa questão do Fundurb também não tem como atrelar isso? Não. Se não entra para dívida? Hoje fica em dívida ativa, né? Só que a argumentação das empresas são argumentações consistentes. É onde que está no jurídico, está sendo bem analisado, porque é como já foi falado, né? Tem a questão da dupla cobrança, né? Tem a questão da análise de como foi feito esse cálculo. Então, planejamento, fazenda, jurídico, vai ter que sentar e a gente vai ter que rever essa questão. Porque assim, ó, vamos pensar agora numa visão da população, né? Quanto a nós. Se a gente diz que tem um impacto, que vai ter uma contrapartida, que esse dinheiro vai ser investido para resolver aquele impacto. Se tem um entrave de 4 negócios que está parado, como é que a gente vai garantir que esse impacto realmente vai ser resolvido? Não tem como, né? Nós como conselho. Uma coisa é a gente cobrar que o cara alargue a rua e ele paga a contrapartida lá de alargar a rua. Uma coisa é ele dar uma contrapartida financeira que vai para um fundo que fica sem ser aplicado e não resolve o problema, né? Aí é um problemaço que a gente tem. A coisa é séria. Secretário, uma sugestão, se eu entendi ali referente ao ONDOC, do Concidade, eventualmente a gente quem tem o perfil de administrativo ali, está atualizando os membros, de repente? Pelo que eu entendi, é na estrutura do ONDOC, né? Não, Matsuda, a gente optou em não usar o ONDOC, sabe por quê? Porque hoje assim, ó, hoje se todo conselheiro tiver um DOC, se o pessoal lá da administração botar uma círcula lá dizendo, ó, a partir de amanhã vai ser distribuído o café das 7 às 9 horas, vai vir para nós todos. Isso aí dá um excesso de informação tão grande que a gente que está ali dentro já tem dificuldade para acompanhar. Então, assim, ó, eu acho que os conselheiros têm que focar no site, na publicação no DOM e no nosso grupo do WhatsApp. Porque no site da prefeitura, onde a gente colocou, pena que não tem aqui um telão para a gente demonstrar, né? Nós deveríamos ter marcado, mas depois eu mando o link no... Está no grupo. O link está no grupo. Está no grupo já? Então ali no site ali vai ter a informação de tudo. Ali você vai ter a informação das convocações, os editais de convocação, os editais de publicação de EIV, as atas das reuniões. Então todo mundo focando num só lugar, eu acho que não vai dar o problema que deu já no passado. Teve uma época que nós fizemos eu era conselheiro até, infelizmente a sugestão foi minha, de fazer um DOC para cada conselheiro. Eu achei que ia dar certo, não deu. Porque que um DOC é uma ferramenta institucional da prefeitura. Fica até ruim o cara pagar os conselheiros que não são do poder público. Isso tem um custo. E outro detalhe é o volume de informação que o município gera. Eu passei um trabalho agora, eu tive que arquivar quase 10 páginas por cada pastinha que tinha. Então eu vejo assim, ó, eu vou trabalhar mais, vou ter mais serviço, só que lá no site e no grupo do WhatsApp a gente vai conseguir dar uma maior... Não, perfeito. Otimizada. Eu questionei mais porque eu estava olhando o organograma e aí vi que tinha lá a estrutura com alguns membros antigos, aí eu pensei que eventualmente se tivesse ativado, mas nessa forma de trabalho eu concordo. Pode ver que eu desativei lá. Tá bom. E até fazendo um parênteses, né, e usando como exemplo, né, a população está aqui, né,
eles não têm conhecimento. Imagina, a gente otimizar no site da prefeitura uma aba onde eles possam consultar tudo ali. Eu vou conseguir consultar as convocações, as atas das reuniões, eu vou consultar a ata de posse, a publicação dos estudos de impacto de vizinhança, as pré-conferências, conferências públicas, as legislações, o que foi alterado, o que não foi, audiência pública. Então, eu tenho ali um instrumento que me traz tudo, da publicidade, da transparência. Então, a pessoa que ela não está familiarizada com um DOC, por exemplo, ela vai entrar no site da prefeitura lá na aba com cidade, ela vai ter acesso a todos os documentos. Ela vai conseguir verificar os protocolos. Então, não concorda comigo? Fica mais otimizado, fica mais fácil até para a população, né? Que é o nosso principal foco, né? Dar essa transparência para a população participar e realmente verificar o que está sendo discutido no conselho. O que esse conselho está discutindo? O que é? Esse protocolo aqui, essa audiência pública vai acontecer. Então é isso que a gente tem que passar, essa transparência. Ô, Patrick, dá pra gente transformar o nosso WhatsApp no modo comunidade, que daí tu consegue deixar o geral, onde a gente conversa, e que é uma pasta de avisos que vai ficar tudo lá. Tudo que o Muliano mandar vai estar lá no aviso, não vai se misturar com as conversas e ficar lá embaixo. Legal. Meu, nós fizemos isso na associação, melhor coisa, tá? E é rapidinho de fazer. Vou anotar. Um outro assunto também que eu gostaria de externar aos conselheiros é que tão logo a gente vai ter a revisão do plano diretor, né? Eu acho que o mais tardar junho, né, Rafa? O prefeito Luizinho, ele abraçou, né, essa ideia e realmente vai sair do papel, né? A intenção é realmente que saia do papel. Então, acredito que lá para meados de julho, junho, a gente tenha já uma instituição contratada e inicie com as oficinas e as audiências públicas. Eu acho até pertinente, né? Enquanto conselho, enquanto representante da organização da sociedade civil, que a gente que tem arquitetos, tem engenheiros, tem a própria Ordem dos Advogados do Brasil, tem o setor do turismo, hotelaria, criar, quem sabe, uma comissão técnica ou temporária, enfim, para participar efetivamente dessa revisão, né? Para participar, enquanto conselho, dessas audiências, enfim, desses atos que vão nortear a revisão do nosso plano diretor, que é algo muito importante. Então, tão logo a gente tem aí essas definições, né? A gente traz nas próximas reuniões para, quem sabe, a gente formalize essa comissão e acompanhe aí ativamente a revisão do nosso plano diretor. O último ponto que eu gostaria de passar aos conselheiros é que a gente está em fins de finalização, junto à presidência aqui da Câmara de Vereadores, do termo de cooperação para transmissão ao vivo de todas as reuniões do Conselho. A gente sabe que a audiência pública é transmitida ao vivo, a gente vai manter essa transmissão, mas aproveitando toda a estrutura da Câmara, que vocês conseguem ver, temos 3 câmeras aqui. Então, já captam o som, tem o áudio e vídeo, né? Tem um servidor ali que faz toda essa transmissão. Então, aproveitar essa estrutura, por isso a intenção de fazer um termo de cooperação, para tornar o ato, né, mais transparente. Enfim, tem essa transmissão no YouTube. Essa reunião está sendo gravada, né, e vai ser subido depois no canal do Concidade, vai ficar lá, gravada. E as próximas, quem sabe, logo a gente assine esse termo de cooperação, já sejam transmitidas ao vivo. Aí, para ter uma estrutura mais profissional, né? Porque antigamente, vinha com o celular ali, deixava gravando, caía a internet, caía a 4G da pessoa que estava com o celular e não escutava a voz. Aqui tem uns microfones, fica algo mais profissional, né? Então, a Concidade pede isso, né? São assuntos pertinentes, importantes, né? Que vão trazer o desenvolvimento no município, então merece, né, essa atenção. A gente está finalizando, já encaminha a minuta ao presidente, encaminhado ao presidente Elinho, né? Mas aconteceu alguns fatos e agora eu estou em tratativas finais com o presidente Luciano, né, para finalizar esse termo. E eu acredito que na próxima reunião ordinária, ou quem sabe na extraordinária, a gente já tenha a transmissão ao vivo no YouTube, tá? Senhor presidente? Também aqui eu peço até desculpa que a gente talvez está próximo, mas não dá tempo de conversar durante o dia, né? Mas um pedido também que eu faço também como conselheiro é que todos os expedientes do Ministério Público seja encaminhado ao Concidade. Eu notei nessas minhas buscas que eu estava procurando esses memorando aqui,
tem muito requerimento do Ministério Público encaminhado ao Concidade, que foi encaminhado para o secretário de Planejamento, foi encaminhado para o secretário de Administração, foi encaminhado ao jurídico da Prefeitura. Só que o requerimento, nós queremos dar ao Concidade essa informação. Então, todo expediente que tiver do MP, que a gente possa botar em nossa pauta aqui e possa apresentar a todos os conselheiros, até porque é uma questão nossa. E nós, é o nosso CPF, é o nosso nome, é o nosso conhecimento pela cidade aí. E senão daqui a pouco não se responde, não se dá satisfação ao MP e começa a ser aquela imagem ruim do conselho. E isso não é bom. E uma outra coisa que eu queria pedir antes de terminar, pessoal que não assinou a nossa lista de presença, está no cantinho ali do lado do João, o pessoal faz o favor para assinar para nós. Até complementando o que o conselheiro Leandro falou, né, a gente sempre está tratando aqui, né, a transparência, publicação, publicidade, né, publicidade de todos os atos, né, inclusive, até eu vou disponibilizar ao conselheiro para que remeta aos demais conselheiros a recomendação do próprio promotor aqui da comarca, que falou nesse sentido. Olha só, aconteceu isso, isso, isso. Beleza? Só que agora é uma nova composição, são novos conselheiros, né? Então, vamos respeitar o regimento interno, pelo menos o regimento interno, né? E as leis correlatas, né? Plano diretor, enfim, né? Então, assim, tudo isso que a gente vem falando aqui é respaldado nesse sentido, né? Para que sejam respeitados os prazos, seja respeitada a publicidade, né? Para que depois, a gente fez uma audiência pública, fez algum ato, depois não venha se tornar nulo ou alguma entidade entre com uma ação judicial arguindo nulidade porque não foi respeitado o prazo, não foi respeitado alguma diretriz do regimento interno. Então, a nossa fala desde a posse foi essa, buscar transparência, isso já é o que o prefeito nos pede, né? Então, é isso que a gente vai tentar fazer, né, no desenrolar do nosso mandato. Bom, mais alguém quer utilizar a palavra? Ô, Patrick, mas não vai deixar marcada a próxima audiência? Já não quer A deixar próxima marcada? reunião. A audiência? Já deixar a audiência marcada? A audiência pública, como eu falei, né, o secretário ele vai fazer a publicação, né, respeitando o prazo de 30 dias e depois vai fazer o agendamento em 10 dias da audiência pública. Tá? Aí a gente avisa vocês no grupo, faz a publicação no site do município. Tá bom? Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos os conselheiros e conselheiras. Declaro encerrada a primeira reunião ordinária do Concidade. Tenham todos uma boa noite.